cada coração aqui. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui e ser boca do Senhor nessa noite. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos em nome de Jesus. 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 Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, pessoal, muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Por se assentar. Graça e paz, queridos. Amém? Tá abaixo. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão animados? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, queridos. Bom estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Você se alegra com isso, queridos? Você se alegra que está num país que pode cultuar o Senhor? Amém, queridos? Não está muito, não. Queria estar na Coreia do Norte, né? Glória a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Diga assim, o Brasil? Não, mais alto. O Brasil é do Senhor Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Pode colocar o tema, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar trabalhando hoje esse tema que você ficou empolgado com ele, eu percebi daqui. Diga nada, resiste à rotina. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a gente vai estar trabalhando à luz da Bíblia, 4 pontos a respeito desse tema. Nada resiste à rotina, queridos. Aleluias. A gente vai ver na Bíblia que Deus tem para cada um de nós. Amém? Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Não. Não era isso, não. Então passa aí, querido. Glória a Deus. Nós somos o que repetidamente fazemos. Diga assim, nós somos, mais alto, nós somos o que repetidamente fazemos. Ou seja, não é de vez em quando. Você aprende aqui nessa igreja, no Rema, que nós não somos, depois que você nasce de novo, pecadores. Amém, queridos? Amém, igreja? Pecado é um acidente. Por quê? Porque você é nova criatura. Amém? Glória a Deus. Assim como uma pessoa que 1 a 2 vezes por ano sai para pescar, ela não pode dizer que é pescador, não é profissional. Amém? Ou que faz de vez em quando um ovo mexido, alguma coisa, também não pode falar que é Masterchef, amém, queridos? Aleluias. Assim vai ser com qualquer um de nós. Nós não seremos absolutamente nada, nem ninguém, se não fizermos de forma repetida, tornar isso um hábito, alguma coisa. Amém? Aleluias. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Glória a Deus. Nós somos de um ministério que tem como um dos 10 pilares a excelência. Amém, queridos? E excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você entendeu o que significa excelência? Excelência não necessariamente é estar cravejado de ouro, né? Às vezes quando você vai na casa de alguém, a pessoa fala assim, não repara, hein? Né? Não repara. Não está de falar assim, vou reparar sim. Não repara. Mas sabe, tem alguns lugares que você vai, uns lugares aparentemente humildes, mas você é tratado como rei. Quem já foi num lugar assim? E às vezes você pode entrar numa mansão de 10 milhões de reais e ser tratado como mais um. Amém? Você está entrando apenas num lugar que é sofisticado, caro, mas você não vê vida ali dentro, você não vê a presença de Deus, você não vê a pessoa feliz porque você está lá, você não é acolhido, é bem recebido. Então aquela pessoa aparentemente humilde, ela deu o seu melhor com aquilo que ela tinha. Ela fez a melhor comida russa que ela podia fazer, aquele roscovo. Conhece roscovo ou não? Mas sabe, feito com carinho, feito com zelo, nossa, é um manjar. Amém, queridos?
Então nós somos resultado das nossas ações repetidas. Quem disse isso foi Aristóteles. Pode passar. Glória a Deus. A Bíblia compara a vida de um cristão, Paulo fala muito sobre isso, compara com a vida de um atleta. Talvez os mais velhos devem pensar, quem é esse rapaz? Esse rapaz é o King James. Quem conhece o LeBron James? Amém? Ele está nativo até hoje. Glória a Deus. E se depender dele, vai até os 60, 70. Aleluias. E é interessante, porque quando a gente vê alguém de sucesso, principalmente nós latinos, temos uma ideia errada de que é necessariamente toque de Deus. Como se Deus na maternidade desse uma visitada e falasse assim, serás campeão da NBA. E sai aquela nuvem de glória assim pela porta. E tem crente às vezes no Verbo da Vida que acha que sucesso, que um ministério de sucesso, uma família de sucesso, que uma vida de prosperidade é porque recebeu a visitação de um anjo de forma específica e disse, terás isso ou terás aquilo. E a gente aprende, por mais retórico que seja, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, quando a gente vê a história desse rapaz, que é um menino, né? É mais novo que eu, então é menino. Essa terceira foto aqui é considerado como o toco mais importante da história da NBA. Só para você ter uma ideia do significado dessas duas últimas fotos, ninguém na história havia virado uma série de 3-0 nas finais da NBA. E talvez na sua vida hoje tenha alguma final que o diabo tenha colocado você, onde o diabo fala assim, ninguém nunca virou um jogo desse. Pode ser o quê? Pode ser um diagnóstico, pode ser aquela conta sua que já está vermelha na cor do sangue de Jesus, amém, queridos? Pode ser um parente que você talvez tenha desistido dele, ou que o mundo tenha desistido, amém? Ou seja, 3-0, queridos, mais um jogo, e está liquidada a fatura. Porém, a diferença entre aqueles que vão ser famosos e aqueles que vão fazer história, e nós estamos aqui na igreja não para sermos famosos, mas para marcarmos a nossa geração, amém, queridos? O objetivo dessa igreja é levantar pessoas para manifestar a glória, o poder, o amor de Deus, e você ser referência e as pessoas poderem acreditar a Deus a tua vida. Amém, queridos? Então, num lance que poderia ser mais um lance e terminar com o campeonato, no 7º jogo ele faz uma jogada, depois assiste na internet, e ele para uma cesta praticamente dada. Ele foi o protagonista dessa ação. E o time ainda termina vencendo por 4 pontos, queridos. Ou seja, onde que tem a espiritualidade nisso, Mauro? Quando o diabo levantar alguma situação, algum checkmate da parte do diabo, Deus entra com intervenção, queridos, e você não só vai vencer, mas vence por 4 pontos. Não vai ser aquele jogo, falar assim, mas foi sorte. Sorte. Não, queridos, vencer ainda por 4 pontos um jogo que estava vencido numa bandeja, isso demonstra, né, que jogos aparentemente perdidos podem ser virados. Só que a gente vê muito essas duas últimas fotos, ele está levantando o troféu, mas a gente se esquece de que essa jogada, ela foi exaustivamente treinada, ensaiada. Meu amigo, dá cãibra só de olhar o treinamento desse rapaz aqui. Alô, povo da maromba, alô, aleluia. Amém? Então ninguém se torna de um dia para outro, né? Ou não tem um resultado aparentemente surpreendente de uma hora para outra, do nada, queridos. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Eu entendo um pouquinho dessas coisas. Então, assim, não existe nada do nada. O único que pode criar nada do nada é Deus. E você, como filho de Deus, você já tem Deus dentro de você. Então, você já é a habitação daquele que do nada, de repente, ele pode virar o jogo para a tua vida. Você vai ficar mais animado com o passar do tempo. Pode mudar. As pessoas não decidem o seu futuro, elas decidem os seus hábitos. E seus hábitos decidem o seu futuro.
Então a gente planeja, projeta muitas coisas, porém o que acontece? Se você permanecer fazendo as coisas certas, sendo referência onde você estiver, alô, você que é empregado, me incluo nisso, amém, queridos? Eu sei que temos empreendedores aqui, mas se você mantiver uma vida de retidão, sendo fiel àquilo que Deus colocou você para fazer, sendo continuamente reconhecido como o melhor naquilo que você faz, porque crente tem a obrigação de ser, amém, queridos? Está na Bíblia, não sei o que estou dizendo, é só ver a história de Daniel. Daniel passou por quantos impérios, e ele era unanimidade. Entra a Babilônia, entra a Pérsia, mas Daniel permaneceu. Vamos falar de Daniel daqui a pouco. Por quê? Porque ele era o cara. Amém? Eu estou diante de homens e mulheres que são referenciais. Aí as pessoas vão olhar para você e passarão céus e terra, mas a palavra não passa e você não passará também, queridos. Você e suas gerações permanecerão. Não serão como um vapor, um vento. Então, os seus hábitos é que vão decidir para onde você vai. Aleluia, pode passar. Então nós vamos ver, volta um pouquinho, volta. Vamos trabalhar alguns conceitos aqui. Então nós estamos falando sobre rotina, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, definição do dicionário de rotina: caminho habitualmente seguido. Acontece muito comigo, às vezes eu estou indo para o colégio X e meu filho fala assim, é o Y, tá? Eu falo, tá. Entendeu? Ele está vendo que eu estou pegando, né? Porque eu estou acostumado naquele dia e sempre naquele rumo. Caminho habitualmente seguido ou trilhado, caminho já conhecido. Hábito de fazer as coisas sempre da mesma maneira. Isso é tão importante porque os discípulos a caminho de Emaús só identificaram Jesus porque ele tinha um hábito de rasgar o pão e fazer uma oração que só ele sabia fazer. E quando ele faz a oração, que vai abençoar o pão, caiu a ficha. Meu Deus, era o mestre. Amém, queridos? Maquinal ou inconscientemente, pela prática ou imitação. A Bíblia fala para nós sermos imitadores de Cristo. Por que você faz essas coisas? Porque o meu mestre faz. Hábito inveterado que resiste a qualquer mudança. O mundo está mudando, as coisas estão avançando, a sociedade está ficando moderna, mas você permanece com as mesmas práticas. E você vai ver quais são essas 4 rotinas. Rejeição ao progresso ou ao que é novo. Tem muita coisa aí fora que é progresso, queridos, que é bom. Mas tem muita coisa que é artimanha do diabo, né, tentando acelerar, né, a perdição das pessoas. Rotina fala de conservadorismo. Né? Para o jovem, você falar que é virgem, vai casar virgem, você vira escárnio. Amém, queridos? Mas no fundo eles queriam ter isso. Uma vez eu ouvi de um jovem falando, né, que ele comentou exatamente isso numa rodinha na escola, quando ele falou que tinha um sonho de casar virgem, que os colegas caçoaram dele e falaram assim, bom, é o seguinte, o que eu sou, você não pode mais ser, agora o que você é, eu posso ser. Amém, queridos? Então é uma decisão, vocês entenderam? Aleluias, glória a Deus. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, quer mudar o seu futuro? Nós instalamos uma tenda lá no fundo, queridos, tem alguém que lê o futuro aqui, amém, glória a Deus. Quantos querem mudar seu futuro? Então mude. Tinha uma propaganda de um canal de televisão que era muito famoso um tempo atrás, dizia assim, final do ano, quem é das antigas vai lembrar, quem não é nem sabe que canal que é esse, que esse canal praticamente já acabou. Mas dizia assim, chamadinho no final do ano assim, invente, tente, faça aí sei lá, 2025 diferente, quem lembra desse? Eu lembrei disso hoje, não sei porquê. Então fala para o outro irmão que está ao seu lado assim, invente, tente, faça um futuro diferente. Amém, queridos? Faça alguma coisa com aquilo que você tem ouvido aqui dentro, queridos. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Nós vamos ver 4 hábitos que devemos cultivar para sempre. Põe o primeiro. Já está aí. A rotina na palavra. Vamos falar de 4 rotinas. Amém, queridos? Porque estamos numa igreja, portanto, são rotinas espirituais. Amém? Malhar, comer bem, não sei o que, dormir bem, beber água. Isso aí você já ouviu bastante. Tá? Amém? Glória a Deus. Aliás, se você começar a entrar nessas 4 rotinas, você vai começar a malhar, comer bem, beber água. Entendeu? Que tudo começa por dentro, amém, queridos? Então, a rotina na palavra de Deus traz conhecimento e direção. Diga assim, a rotina na palavra de Deus traz conhecimento e direção. Agora, queridos, é como numa estrada, você não liga a cada 50 quilômetros o GPS para ver onde é que nós estamos, deixa eu ver. Você deixa ele ligado o quê? Você deixa ele ligado o quê? Sempre! Amém, queridos? Como você entende isso? Então é uma rotina. Estou ministrando para mim, amém, queridos? Pensa no nome que está sendo ministrado aqui. A rotina, ou seja, nós vimos que significa rotina, prática continuada. E não simplesmente lampejos de espiritualismo e falar assim, agora eu vou ler 15 capítulos por dia. Daqui a pouco 12, 10, 9, 8. Né? Aí quando for ler, né? Aí dá sono. Né? Trata a sua insônia com a Bíblia, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Pode passar. Salmo 119, 105 fala, a tua palavra. Não é o meu entendimento, não é minha experiência divina, né, como homem, não são os meus cursos, não é minha profissão, não é minha experiência de vida. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Todo mundo sabe o que significa isso, né? Lâmpada para os pés, ou seja, falando de hoje. Amanhã é a segunda da bênção, não é isso? Vou repetir, amanhã é a segunda da bênção. Para quem não sabe, tem a segunda bênção, terça da carne, quarta do peixe, não é isso? Quinta verde, outra sexta da carne, aleluia. Você encomenda aquela picanha. Sábado junção, aleluia. E domingo você está aqui. Então, amanhã é a segunda da bênção, concorda, queridos? Vou repetir, amanhã é a segunda bênção. Prepare para o de repente de Deus amanhã, queridos. Amanhã é um bom dia para o de repente alcançar. Vai ter gente que vai acordar aqui, vai ter umas mensagens, não vai ter o contato, você vai clicar, vai ver o que é, e não é pegadinha não. Depois você me conta. Então nós estamos falando de uma lâmpada para os pés, ou seja, para o hoje, mas nós estamos falando do futuro. Então, Deus é um Deus que sim, está preocupado com hoje, basta cada dia o seu mal, mas essa mesma palavra, ela é luz para o seu futuro. Como é que vai ser os próximos meses? Daqui a pouco, abril, já foram 3 meses, o primeiro trimestre está indo embora, amém? Como é que serão esses últimos 9 meses? Aleluias! Pois é, a palavra de Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Pode passar. Abra lá em Josué. Você abrir a Bíblia um pouco, senão parece que você está no culto. Josué capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 em diante. Quem achou diz amém. Josué capítulo 1, do 1 em diante, fala assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 4: Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Você não entendeu? Deus está falando, queridos, uma nova estação na vida de Josué. A cada dia você tem uma nova estação. As 24 horas de amanhã não serão iguais, queridos. A noite, o céu hoje, queridos, os astrônomos sabem que não é o mesmo céu de ontem à noite.
Eis que tudo se fez novo, amém, queridos? Glória a Deus. Então ele está contando a história e falando, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você ficaria animado se um anjo aparecesse no teu quarto, um loirão assim? Oi. Não, primeiro que eu quero ver se você é macho mesmo. Eis que te digo. Ninguém, imagina você com um projeto, com algo, né, que você está na cabeça, algo da parte de Deus, e aparecesse, né, um anjo da parte do Senhor dizendo, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Está ótimo até aí, certo? São promessas. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o... Aí começa, queridos, toda promessa tem um condicional. Estava bom até aqui. Mas Deus é um Deus de meritocracia. Esse é o Deus que eu sirvo, queridos. Deus não é um Deus irresponsável. Entendeu? Deus não é Papai Noel. Amém? Aí ele fala, então somente esforce, tem muito ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E aí fecha com o verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Quem é que vai fazer o seu caminho ser bem sucedido? Quem é que vai fazer com que você seja um sucesso? Você não entendeu o que eu li? Você, queridos. Então olha para o irmão ao seu lado e fala assim, você é o Senhor do seu destino. Isso é bíblico. Se você tiver o hábito, não se aparte da tua boca, ou seja, a gente vai ver daqui a pouco um dos itens, vamos estar falando de fé, pastor Vinícius está ministrando fé ali no TIM. Você sabia que você está no ministério da palavra da fé ou não? Então tá bom. E eu sei se você realmente tem a rotina de viver uma vida de fé pelo que sai da tua boca. Entendeu? A hora que você é colocado como Rocky Balboa no canto das cordas ali, eu quero ver o que vai sair de você. Se você vai só falar, bate, bate, ou se você vai se levantar contra, né, e declarar a palavra sobre a circunstância. Amém? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E aí eu aprendi ano passado com Bill Johnson. Quem sabe quem é Bill Johnson? Pastor da Bethel. Ele ensinando o que é meditação. Se você não sabe o que é meditação de uma maneira prática, você vai aprender agora. Alguém já aconteceu alguma situação, só comigo, vocês são praticamente querubins, mas já aconteceu alguma situação negativa, e aí você ficou remoendo aquilo o dia inteiro, chega à noite, vira para um lado, vira para o outro, e o diabo te pressionando, e você meditando, e não sei o que, levanta da cama e faz um chá de camomila e volta. Orar que é bom nada, entendeu? Ficou remoendo um problema, onde você ia, você olhava para o seu cachorro levantava uma placa com o nome do problema. Hein? Não precisa levantar a mão não, só eu, né? Eu estou chegando lá. Isso é meditar. Então você já sabe o que é meditar, só falta mudar o assunto. Você estar meditando em Salmos 23, e onde você olha, você vê os pastos verdejantes, você vê uma grama, Deus fala com você, ó o que eu tenho para você. É capaz de entrar aqui na igreja, ver essas cadeiras verdes, ver o pasto verdejante, por isso que esse é o aprisco das ovelhas do verbo, amém, queridos? Mas aquilo não sai da tua cabeça, queridos. Isso é meditar, medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a prática contínua da leitura, Deus instruiu Josué a criar uma rotina de meditação na palavra. Por quê? Se eu fosse Deus, eu ia falar o seguinte, porque você viu o que esse povinho faz com quem é o líder, né? Você acompanhou Moisés por 40 anos. Você não se encharca no óleo para ver, o povo janta você. É sério, querido, ou seja, as circunstâncias que o diabo vai levantar, às vezes dentro de igreja, dentro da família. Está ficando sério, amém, queridos? Mas se você não meditar na palavra, que você não tem combustível. Amém, igreja? Aleluia, estou ministrando bem para mim. Olha, vamos para o próximo. Salmos 1, 2, fala o quê? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele começa o Salmo número 1 falando, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ele não está lá, sabe por quê? Sabe o que ele está fazendo? Porque ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, ele não está na rodinha, ele está tomando um café, e ele não está, participando daquilo, ou ele não faz parte do clubinho do emprego que mete pau no chefe, ou que reclama do salário, ou isso e aquilo, mas ele está com o seu fone, ouvindo uma ministração, e a pessoa fala assim, você não concorda, fulano? Fala o quê? Você não viu quem estava falando aqui? Não, desculpa, sobre o quê? Eu vou falar assim, esse aí é crente, esse aí está tudo bem para ele. Aí você troca de carro uma vez por ano, aí você vê a sua família prosperando, aí as pessoas veem você curado sempre, todo mundo pesteado e você de boa, vendo Deus te promover, não sabe por quê. Amém, queridos? Pode mudar. 2 Timóteo 3, 16, 17, fala o quê? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito, diga perfeito, mais alto, perfeito. Esse prefixo per quer dizer acima, superior. Então Deus não quer você apenas feito, mas perfeito. Amém? Perfeito quer dizer por inteiro. Não capenga, bom numa área e na outra área não. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluias. Próximo. Smith Wigglesworth. Treinei hoje cedo. Smith Wigglesworth. Diga assim, Smith Wigglesworth. Saiu com sotaque, isso é bom. Eu pedi flores para Deus, e Ele me deu chuva. Eu entendi, Senhor, sem chuva as flores não crescem. Sabe o que é a palavra de Deus? São chaves, queridos, para a sua vida. Deus não entrega nada pronto, queridos. Deus entrega as chaves, a porta está aí. Amém? Você não vê nada na Bíblia sendo entregue. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolha a bênção para que viva. Amém. Ainda dá a dica. Deus é um Deus que não impõe, Ele expõe. Diga assim, Deus não impõe. Digam, Deus expõe. Mas Ele não obriga, Ele não força, Ele é um cavaleiro. Ele entrega as chaves. É como se alguém pedisse para mim, eu preciso das chaves da porta tal. Eu não vou abrir. Entendeu? O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Amém, queridos? Ele é o dono das chaves. Glória a Deus. Pode mudar. Segunda rotina. A rotina na oração abre portas e gera respostas. Abre porta, opera milagres. Já assistiu esse filme, né? Quem estava na aula inaugural do Rema, eu falei desse filme. Quarto de guerra. Amém, queridos? Pois é, queridos. Glória a Deus. Pode mudar. Daniel 6,10, vocês conhecem a história de Daniel?
Cova dos leões, a gente canta aqui que faz o leão jejuar, né, queridos? A gente não canta isso? Glória a Deus. Pois é, o leão jejuou, queridos, na história de Daniel. Daniel 6,10 fala assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então havia um edito do rei falando: nos próximos 30 dias, quem adorar um outro Deus a não ser o rei, né, a estátua que o rei tinha levantado, morte certa. Ou seja, os inimigos de Daniel se levantando contra a vida dele. E o desenho mostra eles pegando no flagra. Ahá, peguei você. Ou seja, alguém, queridos, se ele não quisesse ser pego em flagra, ele ia para algum lugar escondido. Entendeu, queridos? Que as pessoas vejam você mesmo. O que você está fazendo? Com aquele miado de gato. Quando a gente fala que ora o mais alto que você puder, tem gente que fala assim: mas precisa gritar? Precisa sim, porque quando o teu time faz gol, você não fala. E quando o cara perde o pênalti, também você não fala: abençoado de Jeová. Você desprega da cruz, queridos, fica só um filetinho lá e ó, que o vizinho do lado volta até as origens, não é? Fala: que é isso? Então Daniel tinha uma rotina de oração que nada conseguiu quebrar, nem mesmo um decreto de morte. Amém? Queridos, eu trabalho num colégio, e aí acho que no 4º ano de trabalho, não para a glória minha, amém, queridos? Quando tem isso? Contando aqui para me aparecer, não. Aí me chamaram, né, me escolheram, tinha uma turma só de 3º ano, me escolheram para ser padrinho, paraninfo, sei lá, paraninja, alguma coisa desse, para alguma coisa. E eu fui, né, dar o discurso. E já pastor, queridos, né? Eu vou falar do quê? Nada contra, amém? Vou falar de Cecília Meirelles, vou citar, entendeu, pensadores, eu vou falar de quem? De Jesus, amém? E sapequei a Bíblia ali com força e poder, sem dó. A hora que eu volto, que você está no púlpito, que você volta e senta, né? Eu olhei para os outros professores homenageados, assim, e os donos do colégio assim. Não, pensei, é postura, né? Estamos numa cerimônia, né? Vou ficar dando soquinho, yes. Nada disso. Achei que era isso. Acabou a cerimônia, meu irmão. É como se eu fosse essa mesa aqui, vou passar aqui. Ah, você queria uma coisa? Não, queridos, não é isso. Mas depois eu descobri, não, é que um funcionário que trabalha lá falou assim: Maurão, que palavra, hein? A formatura. Eu falei, ele falou: que palavra? Eu falei: que palavra? O que é? Eu falei: ah, tá. Não, legal, glória a Deus. Tinha gente ali que precisava ouvir essas coisas. E eu estou achando que eram os pais, os alunos, né? Porque classe social abastada, né? Você falar de Deus, nossa. Né? Não, ele estava falando, né, dos mantenedores, esse é o novo nome para dono, né? Eu falei, aí descobri que eles não professavam fé nenhuma. Mas hoje, queridos, hoje está diferente na vida deles. Se você entrar no Instagram deles, entendeu? Estão em igreja, postam isso, postam aquilo. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Então você está lá para falar, fala, queridos. Prega tempo e fora de tempo em nome de Jesus. O poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Por isso que fala que a oração do justo pode muito seus efeitos. Não é a oração feita em mais de meia hora com palavras inefáveis, com incensos aromáticos, com uma reverência. Não, queridos, essa oração pode ser o quê? Entendeu? Pode ser no volante do carro, pode ser lavando louça, pode ser lavando roupa, pode ser em qualquer outro momento pessoal seu, não vou entrar em detalhes por questões éticas, mas você clama o nome do Senhor, e a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode clamar pela vida de alguém, você pode estar passando no trânsito e passando uma ambulância do SAMU e você paralisar o do diabo, que aquela pessoa talvez fosse enterrada um dia depois, mas do nada
surge pulso naquele corpo. Você fala, meu Deus, por que você estava naquela esquina ali, queridos? Coincidência ou não? Já parou pensar nisso? Aleluias. Próximo. Estamos na introdução, amém, queridos? O chefe não está aqui, não conta para ele que eu atrasei um pouco, tá? Salmo 55, 17, fala o quê? De tarde e de manhã, não, volta, irmão, vou deixar lá, já está pronto ali, está bonitinho. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Volta para outra versão, está mais bonita essa aqui. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Até porque Deus não quer saber de queixa, amém, queridos? Amém? Que é uma oração, você aprende no rema o que é oração que prevalece. Oração de alguém que sabe quem é, quem pode e o que tem, amém, queridos? Aleluia, mas você vê que é o quê? O dia inteiro ele está ligado. Você não gostaria de ter uma internet, queridos, que funcionasse só 10 horas por dia? Eu lembro que eu morei em Porto Murtinho, meu pai era oficial da Marinha, vamos conhecer ele aqui, e Murtinho acabava 10 horas da noite a luz. Então eu estava assistindo um filme e tal, já ligava a lamparina, entendeu? Lógico, naquela época, o guri já estava dormindo desde as 7h30 da noite, entendeu? Até porque a gente corria o dia inteiro, né? Hoje, por que as crianças dormem tarde? Não faz nada o dia inteiro, entendeu? Aleluia. Mas isso é outra administração, criando filhos à moda de Deus. Ó. Mas você não gostaria de ter uma internet assim, gostaria ou não? Que de vez em quando pega o sinal. Pois é, Deus também não quer isso não. Amém, queridos? Aleluias. Conhece homem ou não? Billy Graham disse o quê? Quando você lembrar de onde Deus te tirou, você vai parar de duvidar até aonde Deus pode te levar. 30 segundos você lembrando de onde Ele te tirou. Eu sei de onde Ele me tirou, queridos. Não seria uma história muito edificante, não. Amém? Pensa na ovelha tranqueira, lá em casa. Amém? Mas glória a Deus que eu tomei a decisão. Glória a Deus que você tomou a decisão. E você que está aqui nos visitando, e você que está na internet, você tem o privilégio nessa noite de tomar essa decisão. E fazer desse Jesus, né, não uma religião, mas um novo estilo de vida. Amém, queridos? Aleluia. Próximo. Terceiro item, a rotina na adoração gera a presença de Deus. Diga assim, a rotina, mais alto, a rotina na adoração gera a presença de Deus. Pode mudar. Salmos 115, 4 a 8, é interessante, né? Um pensador disse assim, né? Vamos ler o Salmo daqui a pouco, mas você se torna aquilo a que dá atenção. Você se torna aquilo a que dá atenção. Aleluias. Isso está na Bíblia? Tá. Abra lá em Salmo 115, abra lá, Salmo 115, do 4 a 8. Diz assim, seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas, têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Glória a Deus, volta lá. Volta. Então você se torna aquilo a que dá atenção. Você fica parecido com aquilo que você adora, queridos. Amém, queridos? Glória a Deus. E essa é a ideia da adoração a Deus. O que Deus quer é que exatamente nós adoremos a Ele. E é interessante que Ele não está procurando por adoração. Ele não tem baixa autoestima. João 4, verso 23, fala que Ele veio, né, que Ele procura, não por adoração. Ele não acorda de madrugada, perde o sono, e fala assim, onde que está tendo uma vigília, eu preciso
eu preciso, eu não estou bem. Aí um anjo fala assim, tem a vigília na igreja tal, vamos lá. E ele fica 20 minutos ali, está sendo entronizado, ele volta tranquilo e dorme gostoso. É isso ou não, queridos? Não, a Bíblia não fala que ele procura por adoração, ele procura por adoradores. Porque são os adoradores que vão resolver. Amém, queridos? São os adoradores que vão, quando fala assim, para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer os obras do diabo, quem vai desfazer os obras do diabo são os adoradores, não são os frequentadores de culto. Os religiosos só causam problema, só causaram problema na vida de Jesus, queridos. Mas o verdadeiro adorador que resolvia. Enquanto o questionamento era, é lícito curar no sábado, não sei o quê, ou seja, a religião, e a Bíblia fala que a letra mata, o adorador ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Amém, queridos? Aleluias. Próximo. Essa passagem é interessante, Paulo e Silas. Não vamos ter tempo de falar dela, já se ministrou muito sobre isso. Mas olha só, até o velhinho ali está sendo ministrado, amém, queridos? Está tendo VLC aqui, queridos. VLC Carandiru. Posta foto, tudo, né? É sério, queridos. A Bíblia fala que Deus, né, ele se move onde é entronizado, né? Entronizado os louvores. Então Deus se fez presente. Atos 25, 26 fala assim, perto da meia-noite, ou seja, a hora mais escura da noite, queridos, quando o bicho está pegando, quando a situação está apertando, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, o quê? A Deus, e os outros presos o escutavam. A Bíblia fala que eles estavam no cárcere interior, entendeu? Para os presos ouvirem, isso quer dizer que eles não estavam com aquela prática que não existe na igreja aqui no Brasil, que o pessoal aqui é fervoroso. Quando sabe que você está numa igreja pentecostal, amém, queridos? Entendeu? Então não tinha miado de gato, estava louvando com força, adorando a Deus, né? E aí verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, digam todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, ou seja, quando você tem uma vida, uma prática de adoração, né, são impactados você, sua família, vizinhança, a cidade. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, isso tinha que ser uma rotina numa igreja, nós declararmos isso sobre a nossa nação, amém? As nossas orações diárias, glória a Deus, pode passar. E o último item, a rotina na fé supera obstáculos e gera vitória. Digam, a rotina na fé supera obstáculos e gera vitória. Glória a Deus. Com essa passagem, Davi é o improvável, queridos. Davi é o improvável. Eu estou diante de homens e mulheres improváveis aqui, queridos. Um dos improváveis está em pé aqui. Amém. Você, tá, beleza. Talvez você já tenha ouvido isso na sua vida. Você vai dar nada não. Você, duvido. Tem uma história, minha irmã está sentada ali, ela vai lembrar. A gente, lembra que eu falei de Porto Murtinho? Aí nós, filho de militar, cada 2 anos muda, né? Aí voltamos para Corumbá, que era a terra do meu pai. E eu fiz o primeiro ano e metade do segundo em Porto Murtinho. Voltamos para Corumbá no meio do ano. Quando a mulher olhou a minha ficha assim e viu Porto Murtinho, alguém de Porto Murtinho aqui ou não? Do verbo Porto Murtinho, amém? Deve ter falado assim, meu Deus, será que sabe ler? E a gente fazia filas para entrar no recreio. E na ordem alfabética. Então eu ia lá para o fundo, né? M, né? Você sabe o alfabeto, eu ia lá para o fundo. Aí estava lá, sei lá, a Ana segurando uma plaquinha, segundo B. Eu sempre fui da turma B. E minha irmã mais velha apresentou a papelada, mostrando transferência, né, para a segunda série, tudo certinho, bonitinho. A mulher olhou para minha irmã e para mim, e eu assim, com a mochilinha. Ele sabe ler?
Meu irmão, pensa na irmã que ficou, mas ficou nervosa, é o contrário, ficou do tamanho do gigante. Ele estabelece sim. Minha irmã me puxou no canto, parecia aqueles técnicos de futebol americano assim, falou, vem cá. Quando a irmã mais velha aponta o dedo, isso é unção, irmão. Você vai subir, presta atenção. E eu assim. Segunda série, queridos. Hoje eu sou homem compenetrado, homem, né? Mas criança. Colégio enorme. Aliás, a obra em Corumbá está avançando, aleluia. Verbo de vida, porque lá é Corumbá, então é diferente a pronúncia. Verbo de vida. Aí, apontou para minha cara assim e falou assim, você presta atenção, você vai subir, a primeira coisa que ela vai mandar você fazer é ler. Você lê direito, senão você volta para o primeiro ano. Era a primeira série. E eu falei para ela assim, mas eu estou na segunda. Ela falou, vai te mandar para a primeira. Lê direito. Aí tá, aí subi. Como era a volta das férias, né, no meio do ano, então todo mundo já tinha o seu lugar. Fiquei lá no fundão, e ali fiquei até hoje. Aí tá, fui lá para o fundão. E eu sentei, tirei minha mochilinha, porque eu mal me ajustei. A professora, seu nome? Eu? Mauro. Tem o material? Tenho. Então pega o livro aí de português. Acho que ela falou assim, se eu falar, pega o livro azul, sei lá que cor que era, né? Português, vê se ele sabe ler, né? Português. Eu peguei. Aí tinha um tabladinho, subiu. Turma, página, sei lá, 20 do livro português. Lembro até hoje que tem. É trauma, pastor? Não, não. Não é isso não. Já liberei perdão, aleluia. Você não está aí não, né, irmã? Aleluia. Ai, Deus do céu. Lembra até hoje, uma história do macaquinho na floresta. E aí eu comecei a ler. Eu li o primeiro parágrafo e ela olhou para mim. Continua? Aí eu li mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Acabou o texto. Quando acabou, eu olhei para ela. Leio mais? Não, tá bom. Aí uma menina linda que tinha, né? Aquele amor platônico. Já apaixonei na hora, tal. Né? Criança, amém, queridos? Bem casado, aleluia. Virou para si, professora, ele lê bem, né, professora? Aleluia. Deus usa, né? Fala assim, deve ter cutucado, fala assim, fala que ele lê bem, vai essa mulher parar de encher o saco. Amém, queridos? Então o diabo você vence assim, queridos, com excelência. Entendeu? Ele vai tentar te colocar em situações, você fala, O diabo tentou colocar Davi, mas o diabo esqueceu a quem Davi servia. E é interessante, já falamos sobre essa passagem várias e várias vezes, que o grande segredo não era a experiência que ele não tinha com guerra, não era a força, acho que você viu o tamanho, mas debaixo da unção e sabendo quem ele era, porque ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se fosse a minha Bíblia amplificada, eu falaria assim, essa cambada toda aqui está 40 dias, 40 noites aqui, porque os caras estão representando o exército de Israel, humanamente falando. Agora, eu, que vim só trazer pão e queijo, hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou entrar marchando em Jerusalém com a tua cabeça, seu Zé Ruela. Essa é a minha Bíblia, versão mais moderna. E por 3 vezes ele deixa bem claro isso. Quem é esse incircunciso? Então olha para o irmão que está ao seu lado assim, fica tranquilo. Você tem uma aliança com o Pai. Amém, queridos? Aleluia, pode virar. Próximo. 2 Coríntios 5, 7 fala, porque andamos por fé e não por vista. Fica tranquilo, queridos, que a mão forte do Senhor te sustenta. Você não sabe como é que vai ser a segunda bênção amanhã, mas Deus já sabe. Ele sabe o que vai acontecer, então prepare-se para o de repente de Deus, amém? Próximo. 2 Coríntios 4,13 fala, crie por isso, ou seja, se você crê mesmo, você fala. E é interessante que nós só falamos no que cremos. Quando é alguma coisa que você ouve que é totalmente fora da casinha,
nada a ver, você não repete. Você fala, cara, não vou nem comentar o que você está falando. Entendeu? Amém? Quando você entende isso? Mas se você está cheio de convicção, você fala. Como uma criança que chega para um coleguinha numa terça-feira e fala assim, sábado eu vou no shopping com meu pai. A criança olha e fala assim, vai, vou. Naquela inocência, né? Porque aquilo foi dito pelo pai e ela crê nisso. E vai acordar no sábado e vai falar assim, hoje é sábado! E o pai, sei, eu estou vindo essa semana inteira. Mas ela cria tanto naquilo, queridos, que ela declarava. E quando ela chegar segunda-feira, a professora, a menina da merenda, todo mundo vai perguntar para ela assim, como é que foi sábado lá no shopping, seu pai? Ai, foi tão legal. Então começa a declarar a palavra sobre a sua vida, queridos. Amém, queridos. Aleluia. Se você crê, você fala. Próximo. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser. A fé é a crença de que Deus fará o que é certo. Porque Ele não é o Papai Noel que você pede qualquer coisa. Quer uma Barbie pantaneira. E o Papai Noel tem que dar. Entendeu? Deus te entrega o que você precisa, primeiramente. Entendeu? Sei lá, se é pantaneira, se é advogada, a enfermeira, sei lá o que vai ser. Você entende isso? Aleluias. Próximo. Oh, eu tinha que falar de cinema, né, queridos? Quem pegou a referência? Amém? Assistam a Última Cruzada, aleluias. Indiana Jones. A fé é o grande fator operativo. Quando cremos em Deus, todas as coisas são fáceis. Então olha para o irmão seu lado e fala assim, crê em Deus, porque as coisas serão fáceis. Como é que vai ser meu parto? Que esse parto de Paraguai, chegou, já saiu, acabou. Receba! Aleluia. Assista o filme, você vai entender isso aqui. Eu vou dar spoiler, não consigo guardar segredo. Tem gente que pensa assim, não vamos conversar com esse pastor não, ele vai contar para todo mundo. Mas a cena é clássica, diz o quê? Um passo de fé, é uma prova de fé. Sabe, o diabo vai colocar você em situações e vai dizer assim, acabou, fim da linha. E ele tinha que atravessar e chegar do outro lado. E o nome dessa prova era prova de fé, prova de fé, prova de fé. Esse é um filme, queridos, produzido por um judeu, Spielberg, conhecedor da palavra, amém, queridos? Então, e o Indiana Jones fica assim, meu Deus, como assim, prova de fé? E é muito bíblico, queridos, por quê? Porque o primeiro passo, ele dá onde? Ele dá no vácuo. Sabe, o primeiro passo sempre é você sozinho. Você não ficou animado com isso? Mas quando você dá esse passo de fé, a estrada se abre. E aí o segundo, quando você olhar quem está do lado, o grandão. Porque o que tinha que ser feito já foi feito. Amém, queridos? Eu sou de uma geração, e muitos são também, entendeu? Que o pai ficava só olhando o guri se esborrachar. Bless! O guri saía assim. Hoje, nossa, não põe rodinha não. Põe 15 mil rodinhas, capacete, saco bolha. Amém? A gente voltava da rua, queridos. Metade, guri principalmente, né? Parecia aquele sorvete de napolitano, metade branco, metade terra. E ficava meses sem tomar banho direito. Não ficava doente. Quem é dessa época? Aleluia. E eu declaro sobre as nossas famílias, amém, queridos? Os nossos netos, né? Que até porque o meu já vai fazer 17, fez 17 já. Entendeu? Meus netos, bisnetos vão ser criados no modo tradicional, bíblico. Bless!
Amém, queridos? Glória a Deus. Próximo. Billy Graham disse: é tempo de estar com os 2 pés dentro da igreja, os 2 olhos na Bíblia e os 2 joelhos no chão em oração. Deus está falando conosco, amém, queridos? E essa imagem aqui é o quê? É uma passagem fantástica, que é a derrubada dos muros de Jericó. Não foi uma, nem 2, nem 3, Deus deixou bem claro, são 7 vezes. Entendeu? Não funcionaria com 5, nem com 6, porque Deus deu uma direção. E vocês vão gritar na 7ª de forma uníssona. Não é assim, e o outro, não. Entendeu? Vão gritar juntos. Sinergia, amém, queridos? Ou seja, você que é um ser triuno, espírito, mente e corpo uníssonos. Queridos, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Pode passar. Esse é o último. O secreto que só Deus vê, gera recompensas que só Deus dá. Esses 4 hábitos que ninguém vai ver. A gente não vai estar mandando um questionário e perguntando: como é que está a tua fé, Wagner? Tudo tranquilo? De 0 a 10, você daria que nota? Não, isso é você e Deus, queridos. Mateus 6 ensina como orar. Jesus não ensina como pregar. Jesus não ensina como batizar. Jesus não ensina absolutamente nada a não ser ensinar a orar. Orem assim, no secreto. Entendeu? E aquele que no secreto, diz a Bíblia, vai te recompensar. Amém, queridos? Então há coisas que só Deus pode fazer. Mas nós precisamos criar hábitos que vão mudar a nossa história em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é espírito e vida, que foi semeada em nossos corações nessa noite. Obrigado, Pai, pelo entendimento a respeito da importância de termos hábitos espirituais, de termos constância na leitura, meditação, na oração, na adoração, uma constância na declaração da tua palavra em fé. Obrigado, Senhor, porque aqui estão homens e mulheres que vão iniciar um novo tempo, Pai, nas suas vidas espirituais, e eu me incluo nisso, Pai. Não é um tempo de quantidade, mas de qualidade e constância, Pai. Não queremos ser crentes religiosos, que de vez em quando oramos, que estabelecemos metas a curto prazo, mas que estabelecemos um novo estilo de vida. Eu declaro essa igreja entrando num novo nível, ó Pai, nesses 4 hábitos de constância, começando, Pai, com o tempo que nós temos. Obrigado, que o Senhor conhece a nossa agenda, Pai. O Senhor sabe se temos 15, 20, 30 minutos, 1 hora. O Senhor sabe quem tem o dia inteiro de trabalho, mas o Senhor sabe também, Pai, que o Senhor se agrada daqueles que priorizam o teu reino em primeiro lugar, e a sua justiça. Assim eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, e declaro em nome de Jesus Cristo que ela não voltará para o Senhor vazia, mas antes cumprirá os planos e propósitos para o qual ela foi enviada nessa noite. Em nome de Jesus.